Como consegue um antigo ator de segunda linha chegar a se tornar presidente dos Estados Unidos? E como é que uma criança lenta e de fraco sucesso escolar chegar a se tornar o criador da lei da relatividade e ser agraciado por um prêmio Nobel? E como é que uma criança que foi maltratada pelo seu próprio pai e ter sofrido bullying na infância, na escola por ser negro, chegar a se tornar um Navy SEAL? Jogando todas essas cartas na mesa, eu consegui perceber que o sucesso não depende de ter um QI de 120, muito menos de tirar boas notas na escola. O sucesso profissional e pessoal depende de 80% de outros fatores muito diferentes. Caro sonhador, o sucesso profissional e pessoal depende de fatores muito diferentes. Dentre eles temos a nossa capacidade social e temos também o gerenciamento de nossas próprias emoções e das emoções alheias. Então, sonhadores, com esse facto podemos criar um novo conceito de inteligência, algo que tem sido muito estudado ao longo dos tempos por vários psicólogos e neurocientistas para explicar os mais variados tipos de inteligência, desde a inteligência musical de Beethoven, desde a inteligência criativa de Leonardo da Vinci, desde a inteligência lógico-matemática de Pitágoras, entre outros vários tipos de inteligência. Mas nesse vídeo vamos falar de uma inteligência muito relevante no que diz respeito a alcançarmos as nossas metas e sermos triunfantes em várias situações de nossas vidas. A moderna investigação sobre a inteligência atribuiu um novo papel ao conhecimento que as outras pessoas têm sobre elas próprias, a sensibilidade frente a terceiros, algo que Gardner descreve no livro como inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. E Gardner se perguntava se esse tipo de inteligência não deverá estar acima de outros tipos de inteligência, não deverá estar acima de outros tipos de inteligência. Ele descreveu esse tipo de inteligência como uma inteligência mais ampla, uma inteligência nova. Então foi aí que no início dos anos 90, Peter Slovelli, psicólogo da Universidade de Yale, juntamente com seu colega John Mayer da Universidade de New Hampshire, eles consolidaram a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal como inteligência emocional, definida como a capacidade de reconhecer as nossas próprias emoções, controlarmos as nossas próprias emoções, nos colocarmos no lugar dos outros de modo a melhorar a nossa qualidade de vida. Contudo, foi graças ao psicólogo de Harvard, Daniel Goleman, que o assunto ganhou mais visibilidade a nível mundial. Por intermédio do seu livro Inteligência Emocional, com 500 mil de exemplares vendidos naquele mesmo ano, o assunto tornou-se mais visível a nível global. E vemos que Peter Slovelli e John Mayer também tiveram mérito, porque eles apresentaram os 5 pilares da inteligência emocional. Então, para que a gente possua uma inteligência emocional, necessitamos de 5 pilares descritos por Peter e John. E o primeiro pilar para a gente desenvolver a inteligência emocional é saber reconhecer as nossas próprias emoções. Caros sonhadores, só quem sabe o que sente, só quem sabe quando e por que sente é que consegue posteriormente controlar as suas próprias emoções e só assim desenvolver a inteligência emocional. O segundo pilar para a gente desenvolver a inteligência emocional é saber controlar as suas próprias emoções. As nossas emoções não são como interruptores de uma lâmpada que a gente pode ligar e desligar em qualquer momento. Então é necessário que a gente controle as nossas próprias emoções para desenvolver a inteligência emocional. O terceiro pilar é utilizar o potencial existente. 90% de expiração e 10% de inspiração é o exemplo perfeito para te dizer que ter um QI de 120 não define o sucesso de ninguém. Ter boas notas não define o sucesso de ninguém. Quero te dizer que se tu possuires um QI de 120 com pouca dedicação, 120 no final das contas vira apenas um número. Então trabalhe duro com o potencial que você possui. E o quarto pilar para o desenvolvimento da inteligência emocional é nos colocarmos no lugar dos outros. Ter compaixão com outras pessoas, saber analisar o comportamento de alguém que talvez se encontre triste e a gente ir até essa pessoa e tentar acalmar essa pessoa, são características de alguém que possui inteligência emocional. E o quinto e último pilar para o desenvolvimento da inteligência emocional é criar relações sociais. Esse último pilar está presente no cotidiano de todo mundo. O ser humano é um ser social, então estamos sujeitos a discussões e a vários problemas com outras pessoas. Então temos aquilo que são discussões com colegas na escola, discussões com nossos colegas de trabalho ou até discussões no cônjuge. Pessoas que têm inteligência emocional sabem analisar o clima de uma conversa, sabem entender o clima de uma conversa e sabem baixar o tom para cada tipo de conversa e posteriormente conseguir acalmar essa mesma conversa, essa mesma discussão.
Então, ao longo do livro, comecei a compreender a coexistência entre o cérebro racional e o cérebro emocional. Eu comecei a compreender a relação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Eu comecei a compreender inicialmente de forma distinta, mas no fim eu compreendi que há uma relação muito grande entre nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e percebi que eles trabalham juntos, estão presentes na tomada de nossas decisões e da forma de como a gente age em várias situações de nossas vidas. Um exemplo prático para vos descrever a relação entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos é o caso de Elliot. O neurologista Antônio Damasio estava cuidando de Elliot, um cara que havia sofrido um tumor cerebral no lóbulo pré-frontal do neurocórtex, e depois da operação, Elliot não era mais o mesmo Elliot. Vimos que Elliot endividou-se por causa de várias aventuras financeiras, perdeu seu primeiro casamento e por conseguinte perdeu também o segundo, e vimos que houve muitos déficits naquilo que é o gerenciamento da sua empresa. E Antônio Damasio chamou Elliot para fazer um teste de raciocínio e ver o estado de Elliot. E Antônio Damasio percebeu que Elliot estava bem racionalmente. A sua capacidade dialética, a sua capacidade de falar estava intacta e o seu raciocínio lógico estava muito bem intacto. Mas a pergunta que não quer se calar é: mas como é que alguém que tem o seu raciocínio lógico intacto estava passando por aqueles todos os desastres? Antes de responder à pergunta, trouxe aqui um facto científico. Tudo aquilo que sentimos e pensamos é resultado de complexos processos de associação e interação entre as células nervosas do nosso cérebro, que por sua vez comunicam mediante fibras nervosas e hormonas com o sistema imunológico e com as glândulas de secreção interna. Saber sem sentir. Na verdade, Elliot sabia o que estava vivendo, ele sabia a situação horrível que ele se encontrava, mas ele não sentia o peso da consequência dos atos que ele estava cometendo. Elliot tinha conhecimento de tudo, mas ele não sentia absolutamente nada, porque metaforicamente, depois da operação, por causa do tumor que ele sofreu, lhe foram amputadas de forma metafórica as suas emoções. Então ele fazia as coisas, mas ele não sentia. Quero deixar bem claro nesse vídeo que as nossas emoções afetam nossos pensamentos. Da mesma forma, nossos pensamentos afetam nossos sentimentos. É importante que haja uma relação entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, a nossa forma de sentir e a nossa forma de pensar, que é a relação entre o cérebro racional e o cérebro emocional. Então quero deixar bem claro nesse vídeo que não é sobre ter o shape perfeito, muito menos de ter um QI de 120. É a gente trabalhar com o que a gente possui e temos uma inteligência emocional. Não basta desenvolver o quociente intelectual, mas também desenvolver o quociente emocional. É importante desenvolvermos a inteligência emocional, porque na maioria das vezes vamos conseguir sair triunfantes em várias situações e vários imprevistos de nossa vida. Um exemplo prático: tu estás a fazer a apresentação de um trabalho na sala de aula e de repente alguém começa a rir para te distrair ou para sabotar a tua apresentação. Pessoas que possuem um QE elevado ou um quociente emocional, eles conseguem fazer uma análise de cenário e perceber que essa pessoa quer sabotar a minha apresentação e olhar para um outro lado e dar continuidade à apresentação. Pessoas que possuem inteligência emocional conseguem fazer esse tipo de análise de cenário. Além de desenvolver o consciente intelectual, também desenvolve o consciente emocional, que consiste em sabermos reconhecer as nossas próprias emoções, sabermos controlar as nossas próprias emoções, utilizarmos o nosso potencial, sabemos nos colocar no lugar das outras pessoas e desenvolvermos habilidades sociais. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Tadeu e se você gostou do vídeo, subscreva o canal e deixa o like no vídeo e comenta o que é que você achou. E nunca te esqueça, sonhador, be a dreamer and run behind your dreams. Seja um sonhador e corra atrás dos teus sonhos.